Em entrevista coletiva na concentração do Internacional, o diretor de futebol José Olavo Bisol deu o tom de muitos objetivos do Internacional ao longo dessa temporada. Antes da partida de logo mais contra a equipe do Vasco da Gama, Bisol falou em valorizar cada ponto conquistado no Campeonato Brasileiro, indicando que o empate no Rio de Janeiro pode não ser um resultado tão ruim assim. Além disso, o diretor de futebol colorado também valorizou a Copa Sul-Americana, que pode vir a ser o objetivo conquistado pelo Inter na tabela do Campeonato Brasileiro. A gente fala sobre a repercussão do ambiente colorado no Rio de Janeiro, às vésperas do confronto de logo mais, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. E nesse vídeo eu quero repercutir a entrevista do diretor de futebol colorado, José Olavo Bisol, nesta manhã, na concentração colorada no Rio de Janeiro. Nessa entrevista, José Olavo Bisol falou sobre diversos temas, como o confronto contra o Vasco da Gama e também os objetivos do Inter dentro do Campeonato Brasileiro. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y. Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito, IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu pode consultar através do aplicativo da Zapay. Usando ainda o cupom ADUPLA25, tu tens 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, tá? Olha só, o diretor de futebol colorado, José Olavo Bisol, concedeu uma entrevista na manhã desta quinta-feira, lá no Rio de Janeiro, antes do confronto contra a equipe do Vasco da Gama, tá? E ele falou sobre diversos assuntos, mas eu quero aqui destacar o tom dado por Bisol sobre os objetivos do Inter nesse Campeonato Brasileiro e sobre a partida de logo mais contra o Vasco da Gama, tá? O Bisol chegou a dizer que todo ponto conquistado tem que ser valorizado. É um indicativo de que talvez o empate não seja um mau resultado no Rio de Janeiro. E a gente vai repercutir isto aqui, tá? Ele, por exemplo, falou o seguinte, quando perguntado sobre Libertadores e sobre os objetivos do Inter no Campeonato Brasileiro. Quando falamos em pontuação, não temos capacidade de saber quantos pontos precisamos para atingir os nossos objetivos. Qualquer ponto para nós é importante. Entendemos a delicadeza da nossa situação e a importância da vitória, mas a gente sabe que é um jogo difícil, sabe que o Vasco tem uma situação difícil de mobilização. Nós temos foco total para sair daqui com 3 pontos e embalar, trazer um ambiente propositivo que eu acho que a gente tem capacidade de fazer. Depois questionado sobre Libertadores, ele disse: matematicamente, ninguém pode dizer que a gente não tem capacidade de chegar. A gente tem que tirar o peso disso, não há outra forma, senão ganhar e conseguir bons resultados. Por isso o jogo de hoje é importante, mas pontuar nos ajuda a chegar até Libertadores, dependendo dos outros resultados. A gente acredita que jogo a jogo, entendendo cada adversário, estudar cada adversário, tendo capacidade de atingir os nossos objetivos. O melhor para nós é ir para Libertadores, mas estamos focados em conseguir bons resultados, tá? Nessas duas respostas, ele evita ao máximo dizer que o foco e o objetivo do Inter é ir para Libertadores. Ele diz: não, a gente quer ir para Libertadores, mas o nosso foco, que a gente fala todo dia, é conseguir bons resultados. E o empate pode ser um resultado bom dependendo das outras partidas paralelas. Não é o caso dessa rodada, tá? Essa rodada ela não foi muito boa para os objetivos do Internacional. Mas ele basicamente diz: não tem como a gente conseguir a vaga da Libertadores agora. É uma maratona. E por isso tem que ir pontuando. Mas dá um indicativo de que o Inter gostaria ou aceitaria um empate contra o Vasco da Gama. O grande ponto é que isso te leva a entender: não, mas o Inter vai jogar defensivo para empatar contra o Vasco. Eu acho muito difícil, tá? Porque assim, a postura do time dentro de campo, ela vem do Kudê. E o Kudê, ele vive no mundo do Kudê, que gosta de jogar sempre pra frente. Então eu acho que o Inter vai ter uma partida ofensiva hoje contra o Vasco da Gama, mas institucionalmente entende que o empate pode ser um resultado não tão ruim assim. E na última resposta, ao falar sobre capacidade de investimento do clube para o próximo ano, dependendo de uma Libertadores ou não, o Bisol falou muito sobre valorização da Sul-Americana, tá? Ele disse: estar em uma Sul-Americana, isso muda também o nosso orçamento.
Nós temos outras formas de buscar investimentos caso a gente não vá para Libertadores da América. A Sul-Americana é uma competição internacional que nos gera vitrine, mas com outras situações, como o investimento da Liga Forte do Futebol, nos dá condições de fazer investimentos para que tenhamos um melhor resultado. E aí é a primeira vez que no ambiente colorado se tem uma valorização da Sul-Americana. O torcedor colorado não quer ir para a Sul-Americana. O torcedor colorado quer ir para a Libertadores, mas a direção já começa a cogitar, olha, se for para a Sul-Americana, não é um campeonato tão ruim assim. Pelo menos essa foi a manifestação do José Olavo Bisol, que deu este tom hoje na entrevista coletiva antes da partida. Lembrando, time do Inter, Bustos deve jogar, apesar de ser avaliado amanhã, antes do jogo ainda, tá? Se ele não jogar, vai Igor Gomes. E aí vai de Rocher, Bustos ou Igor Gomes, Vitão, Mercado e René, Johnny, Arangues, Maurício, Wanderson, Alan Patrick e Ener Valencia. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!